Antônio, vamos começar aqui o nosso comentário de hoje falando de um tema que é o que mais se fala desde ontem aqui no Brasil, né? Que é a indicação, as 3 indicações do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar, né? Pela primeira vez, um filme brasileiro consegue, inclusive, a indicação para a principal premiação, que é o melhor filme, né? A categoria de melhor filme, mas também concorre com o melhor filme internacional e com a atriz Fernanda Torres na categoria de melhor atriz, né? Nós sabemos aí, de 96 edições do Oscar, só 2 filmes que não produzidos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou não falados em língua não inglesa, na verdade, venceram a premiação principal, que foi O Artista, que é uma produção francesa, mas é um filme mudo, e também Parasita, que é um filme sul-coreano. A boa notícia, no caso, para quem torce Ainda Estou Aqui no Oscar, é que isso aconteceu nos últimos 15 anos, né? Agora, no caso da atriz Fernanda Torres, ela concorre numa categoria que só 2 vezes atrizes de filmes de língua não inglesa venceram também essa categoria principal. Então, quer dizer, são grandes desafios para o filme, mas o brasileiro aqui, de uma forma geral, está empolgado, né? É sempre bom você ser reconhecido. Muita gente pode dizer, e dizer com razão, né, que, na verdade, o Oscar é uma premiação da indústria cultural, que é uma premiação essencialmente estadunidense, e tudo isso é verdade, né? Mas a gente também não pode desconsiderar que existe um poder de difusão muito grande quando existe uma nomeação para uma premiação dessa, né? As pessoas passam a conhecer ou a querer conhecer os filmes que estão ali, e isso vale também para o nosso Ainda Estou Aqui. Inclusive, até contar um caso, um caso pessoal, né? Porque nos anos 80, ali, eu era criança e um filme argentino venceu o Oscar de melhor filme internacional. Foi a primeira vez, inclusive, que um filme latino-americano venceu essa premiação. Depois teriam várias outras premiações, inclusive de filmes argentinos, né? E era A História Oficial. E eu lembro, ali na casa dos meus pais se discutia muito política, meus irmãos são bem, né, eles são 14, 15, 16 anos mais velhos que eu, e eu lembro do meu irmão, da minha cunhada, ali falarem desse filme junto com meu pai, e eu não tinha, né, a oportunidade de assistir, até porque a gente tem que dizer que nos anos 80 aqui, não existia streaming, não existia essa facilidade, não existia nem CD, né? Nem DVD. DVD vai aparecer ali no final dos anos 80, começo dos 90, então o acesso a filmes era muito difícil. Então, só fui assistir A História Oficial depois de muito, muito tempo, como adulto. E esse filme, Antônio, ele conta a história de um casal de classe média alta que vive ali em Buenos Aires com uma criança adotada ilegalmente, né? E em dado momento ali da história, a mãe percebe que a filha pode ser a filha de uma desaparecida, né? Vítima daqueles desaparecimentos forçados ocorridos durante a ditadura militar da Argentina, né? Que a gente sabe que teve inúmeras violações dos direitos humanos, inclusive não só os milhares de assassinatos, mas também esses desaparecimentos forçados, essas crianças que foram arrancadas dos braços das mães, né? Tanto que a gente sabe que o movimento das Mães de Maio é muito forte por conta disso. E eu posso dizer que quando eu assisti esse filme, né, eu já tinha ali, já era jornalista, já tinha feito muito, já tinha lido muito sobre a ditadura argentina, tinha feito matérias, tive, inclusive, a honra de entrevistar a Hebe de Bonafini lá numa das edições do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, só que esse filme me tocou de uma forma diferente, né? Acessou lugares, né, da alma, da consciência e do inconsciente de um outro modo, né? Porque você se coloca no lugar do outro, você consegue fazer ali uma transmissão, né, de sensação quando você entra em contato com uma história, mesmo com números, mas a arte ela tem uma possibilidade de transcender, né? A arte ela tem uma possibilidade de te trazer, de repente, uma história que parece o ordinário, e o ordinário tem ali elementos que fazem com que você se identifique e que o lugar da empatia muda, né? E é interessante porque quem fala sobre isso, inclusive, né, numa entrevista para o ICL, é a procuradora Eugênia Gonzaga, é a presidente, inclusive, da Comissão Nacional, né, da Comissão de Mortos e Desaparecidos, e ela diz o seguinte, vou reproduzir a aspa dela: a arte é fundamental porque a pessoa sente na pele.
O filme tirou o foco da vítima e colocou na família. Assim, as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que esse é um dos grandes méritos do filme Ainda Estou Aqui, né? De dar seguimento, primeiro, de tratar de uma história que não pode ser esquecida e que, infelizmente, os impactos desse período, os impactos dela, a gente vive até hoje, e tem ainda algumas situações de recorrência, né? De permanente, não de recorrência, mas de permanência, quando a gente reflete, por exemplo, sobre a violência policial aqui no Brasil e o quanto que ela é, na verdade, um legado desse período autoritário que continua na sombra, não só nas sombras, né? Porque depois de determinado momento da vida política brasileira, ele tomou a luz. E aí a gente tem que lembrar também de um outro momento e de algo que não dá para esquecer, que é justamente a instituição das Comissões Nacionais da Verdade, né? Eugênia Gonzaga também trabalhou nisso, e as comissões foram estabelecidas ali em 2012, trouxeram a público muita coisa, recolheu 20, né, a Comissão Nacional da Verdade recolheu 1.121 depoimentos, 80 audiências públicas, um relatório final que identificou 434 mortes e desaparecimentos de vítimas, né, entre essas pessoas, inclusive 210, como Rubens Paiva, continuam desaparecidas, e foi um trabalho muito importante, e mexeu em feridas, né? Mexeu em feridas principalmente dos algozes, porque nós vimos ali os militares reagindo, tanto que muito hoje a gente sabe, né, inclusive pelo próprio depoimento de figuras ali, o general Vilas Boas, de outros militares de alta patente, o quanto a Comissão Nacional da Verdade incomodou. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma conexão com esse filme por meio desse tweet aqui do Marcelo Rubens Paiva, né, que ele comenta uma outra postagem de Leandro Amin, que diz o seguinte: sobre o filme Ainda Estou Aqui, uma única nota, Dilma Rousseff. Obrigado pela Comissão da Verdade, por tanta coragem e dignidade para mexer onde o Brasil nunca mexeu. E o Marcelo Rubens Paiva diz assim: tenha dito, por conta da Comissão da Verdade, tive elementos para escrever o livro Ainda Estou Aqui, e agora temos esse filme deslumbrante. E Dilma pagou um preço alto pelo necessário resgate da memória. E aí a gente sabe, né, que hoje, justamente por esses elementos, por essas confissões de militares de alta patente, que a Dilma pagou mesmo esse preço, porque boa parte desse generalato se colocou e conspirou contra a presidenta, junto ali com seu então vice, Michel Temer, para perpetrar aquilo que todos nós, né, temos que falar a verdade, um golpe contra uma presidenta eleita democraticamente. Mas esse período de retrocesso autoritário não parou ali. Infelizmente, a gente tem que lembrar também, né, porque depois nós tivemos ali, na abertura do processo de impeachment na Câmara, a votação que trouxe Jair Bolsonaro, homenageando não só o torturador, né, não só o torturador, mas homenageando a tortura, citando Dilma Rousseff. Eu nem vou mencionar o nome do cidadão que ele homenageia, entre aspas, mas ali já a gente tinha uma inflexão no próprio tratamento de pessoas que fizeram parte da ditadura com o seu discurso. Porque antes, no período da redemocratização, o que se falavam ali, os defensores ou aquelas figuras egressas da ditadura, era que, olha, teve ditadura, mas não foi bem assim, não matou tanta gente, não torturou, ou teve uma tortura aqui e ali, e ali, com esse elogio, o Bolsonaro, na verdade, não só assume a tortura, como assume de forma orgulhosa, né? É um retrocesso, não é só do ponto de vista da discussão política sobre o que foi o período autoritário, mas é um retrocesso do ponto de vista humano, né? É quando você faz esse tipo de elogio à tortura. Mas o Bolsonaro, também, a gente vai falar da presidência dele, mas ele tem uma relação com o cinema também brasileiro, e com a cultura, com o tratamento que foi dado durante já a presidência dele. Antes, a gente tem que retroceder um pouquinho no tempo para lembrar que esse cinema brasileiro, que hoje é reconhecido no Oscar, mas já foi reconhecido em outras premiações internacionais também, ganhou o melhor roteiro adaptado no Festival de Cannes, foi premiado em outros festivais, o Ainda Estou Aqui, mas esse cinema brasileiro foi muito abalado, né, durante ali os anos 80, 90. É bom lembrar que tivemos aí o fim da Embrafilme no governo Collor, né? Nós tivemos ali também a impossibilidade de leis de incentivo e captação de recursos, tudo que existia nesse sentido foi extinto, inclusive o próprio Ministério da Cultura. O Collor foi o primeiro a extinguir o Ministério da Cultura. Muita gente tinha ranço, inclusive por conta da Embrafilme, por conta da sua relação
com a ditadura militar, só que era o único órgão responsável ali pelo incentivo do cinema nacional. E ao invés de ser remodelado, de ser rediscutido, ele foi, na verdade, acabado, extinto, né? E de repente o cinema ficou sem nada. E nós vivemos um período muito ruim. E o cinema brasileiro só vai começar a se recuperar ali no governo Itamar Franco, né? Porque pouca gente lembra, inclusive, mas um intelectual brilhante foi ministro da Cultura, foi recriado o Ministério da Cultura e ocupado por Antônio Ruais, né? Que criou, inclusive, na gestão dele, a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual no governo Itamar, né? Liberou recursos para a produção audiovisual por meio do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro e desenvolveu a lei do audiovisual que entrou em vigor no governo seguinte de Fernando Henrique Cardoso. Então, nós tivemos uma retomada do cinema brasileiro com diversos filmes, né? Muita gente vai lembrar, por exemplo, de Carlota Joaquina e desse outro filme que também é de Walter Salles e que também tem Fernanda Torres, que é Terra Estrangeira, né? Que mostra justamente que foi o período do governo Collor, um período de exílio para muita gente que foi buscar, inclusive, sobreviver do audiovisual em outros lugares, em outros países, como em Portugal, mas que depois tem essa retomada durante ali os anos 90, durante o governo Itamar, que continuou também com a elaboração de mecanismos de incentivo à cultura, incentivo ao audiovisual, né? E a própria Fernanda Torres, num artigo na Folha de São Paulo em 2021, quando o filme fez 25 anos, Terra Estrangeira, ela falou a respeito disso e é bastante emblemático, né? Porque ela diz o seguinte aqui, a gente está falando de 2021, né? 25 anos depois, Terra Estrangeira vai nos lembrar que sim, existe vida depois da morte. Nas horas funestas há sempre um movimento contrário, criador capaz de nos guiar para além. A retomada nasceu com Carlota Joaquina, continuou com Terra Estrangeira, com Cidade de Deus, Central do Brasil, e tantos filmes, peças, livros, músicas, séries e novelas que vieram e virão. Eles passarão, eu passarinho, né? Citando aqui o poeta também, a Fernanda Torres. E, na verdade, aqui a gente já vivia o governo Bolsonaro, que é bom lembrar, acabou com a cota de filme em tela, né? Ou seja, aquela garantia mínima de exibição dos filmes nacionais nas telas de cinema brasileiro acabou, né? Como resultado, você tem ali, por exemplo, em dezembro de 2022, que é o último mês do governo Bolsonaro, 3 filmes americanos da Disney ocupando 90% dos cinemas do Brasil, com a participação mais baixa, o market share, né, a taxa de ocupação do mercado do exibidor, chegando a 1,9% naquele ano, que é o mais baixo de todos os tempos, desde que Getúlio Vargas criou a cota de tela para a produção nacional. Quer dizer, é um fundo de poço muito grande que o Brasil viveu no cinema ali no governo de Jair Bolsonaro. E se ele fosse reeleito, no orçamento de 2023, existia ali também já a previsão da exclusão da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, o Codecine, né, que é uma taxa que é cobrada da própria indústria audiovisual para ser distribuída, né, para financiar o audiovisual brasileiro. E ela estava avaliada em 1 bilhão, né, depois ela foi retomada, quando foi ali a equipe de transição do governo Lula conseguiu retomar, mas era isso. Ia acabar isso e acabar na prática o cinema brasileiro, se Bolsonaro fosse reeleito. Então, é importante que a gente tenha aí, aproveite esse sucesso do Ainda Estou Aqui, para fomentar o cinema nacional, rediscutir, inclusive, os mecanismos de distribuição de recursos, democratizá-los. A gente tem uma oportunidade de ouro, porque as pessoas estão interessadas no cinema brasileiro, as pessoas estão olhando mais, inclusive, filmes que já foram passados. Então, esse é o momento da gente ter esse fomento para a cultura até, né, como um possível instrumento de soft power, como faz a Coreia do Sul, por exemplo, que por meio do planejamento estatal, ela conseguiu ser um país com uma visibilidade muito grande, né, no sentido de você ter ali uma produção audiovisual no cinema, nas séries de TV, que realmente tenha um destaque, que possa ser vista e que possa vender o país. E vender o país, a gente está dizendo, obviamente, no bom sentido, de trazer essa imagem, né, de trazer a difusão cultural, a produção de um país para o mundo inteiro. Então, acho que é o momento da gente aproveitar essa oportunidade. Não vamos deixar o cavalo passar encilhado, não. Vamos montar o cavalo e vamos em frente, porque a cultura brasileira merece.